Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mulheres Únicas. Eu sou Tassi Santos e tô aqui hoje com uma convidada pra lá de especial. Gente, ela é linda por dentro, ela é linda por fora, é casada, tem 2 filhos lindos, uma família maravilhosa. E essa convidada, ela inspira todos nós através das redes sociais, falando sobre moda, modéstia, estilo. Ela é tudo de bom. Com vocês, Gabi! Muito obrigada pelo convite. Difícil agora, né? Sustentar todos esses elogios que você fez para mim. Fico muito lisonjeada. Obrigada pelas palavras, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando minha jornada e experiências com vocês. Muito bom, Gabi. O prazer é meu. Sou sua fã. Hoje eu já falei lá no Insta. Gente, como eu sou fã dessa mulher, já acompanho ela faz um bom tempo nas redes sociais. E que bom ter você de volta, né? Que você ficou Bauru, um tempo fora de Bauru, voltou Sim. com tudo e tem inspirado aí tantas mulheres. Que trabalho lindo, projeto lindo de Deus. E vamos falar então um pouquinho de identidade, propósito e fé. Gabi, você me contou que você conheceu Jesus através dos seus filhos, né? Filhos, Como foi essa experiência, mulher? Me conta um pouquinho. Então, eu, na verdade, conheci Jesus, assim, minha família se converteu quando eu tinha 7 anos de idade. Então, assim, é aquele período que, né, você tá aprendendo. Então, eu fui para a igreja, não tive esse impacto de mudar a religião, mas cresci, assim, num lar cristão, mas nada muito intencional. Sim. E aí, quando eu tive os meus filhos, eu tinha, assim, dentro do meu coração alguma coisa que queimava, mas eu não sabia como corresponder. E eu falei, eu não quero que os meus filhos sejam como eu quero que eles tenham a certeza da salvação, eu quero que eles entendam, que eles amem de verdade. Então, assim, o que eu procurei fazer para eles, tudo diferente que aconteceu comigo, que eu queria que eles tivessem essa experiência. E através dos exemplos que eu tive, né? Eu tenho uma prima muito amada, que inclusive foi através da vida dela, que toda a família se converteu, que é a Kelly. E eu tive a experiência, assim, de conviver muito com ela, principalmente já que ela casou não, um pouco antes de eu casar, que as crianças dela eram pequenas. Então, eu vivi ali e eu vi um modo diferente de vida e eu falei, nossa, eu quero isso para minha vida, para minha família, né? E aí quando os meus filhos nasceram, eu falei, eu quero aplicar porque eu quero que eles sejam diferentes de mim. E eu comecei a ler a Bíblia com eles e daí na alfabetização deles, que a gente foi para a Bíblia de verdade, que até então eu lia só historinhas. E mesmo nessas historinhas eu estava sendo tocada porque tinha muita coisa que eu não sabia, sabe? Detalhes que eu não sabia. Então para mim foi tudo uma descoberta junto com eles. E eu nunca tentava assim demonstrar para eles que eu também que eu não tinha aquele amor, né, assim, e também não queria colocar medo neles. Então eu tentei de um jeito mais calmo, que eu tenho certeza que foi Deus que me capacitou. Aí quando eu fui para a Bíblia de verdade, a transformação começou de uma forma completa. E foi muito, muito bom. Foi uma experiência maravilhosa, junto com eles descobrindo isso. E eles também o conseguiram. Eu não sei como, eu tenho certeza que é Deus, porque através das minhas forças e do meu conhecimento, eu não conseguiria aplicar isso com eles, sabe? Criar neles um desejo de ler a Bíblia, uma admiração por Jesus, uma admiração pelos apóstolos. E eu fui criando isso com eles. Então, eu lia a Bíblia, eu procurei, claro, uma Bíblia numa linguagem para eles, né? E aquilo também, para mim, fez a diferença. Então, eu lia de um jeito diferente para eles. Nossa, olha aqui o que ele fez. E eles foram criando aquela expectativa, aquela coisa gostosa. E a transformação foi feita, principalmente na minha vida, assim. Foi tão bom. E aí, eu conheci Jesus depois dos 30 anos de idade. Eu fico até emocionada. Não é tarde, né? Mas eu tive aquela sensação, poxa, por que não fizeram isso comigo antes? Ou por que eu não li a Bíblia antes? Né? Na verdade, eles na minha vida foi um incentivo, né? Mas eu pensei, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não tive esse conhecimento antes? Foi muito bom. O ser mãe despertou isso em você, né, Com Gabi? certeza. De buscar o Senhor. Que coisa linda, né? É porque eu acho que a gente pensa assim, nós sempre queremos o melhor para os nossos filhos. É isso. E eu falei, eu quero que meus filhos sejam melhores do que eu. Na verdade, eu tinha um pensamento que eu falava assim, como eu não tinha aquele amor por Jesus, porque eu não conhecia, como que a gente vai amar alguém que a gente não conhece? Então, eu falava, eu realmente não tenho, eu não vou ser salva, mas eu quero que os meus filhos sejam salvos. Foi exatamente isso que eu pensei. Então,
eu creio que existe, então eu quero que eles sejam diferentes de mim. Eu pensei, eu vou ter que ler a Bíblia para eles, até mesmo pelo exemplo que eu vi. Eu lembro que eu coloquei como ordem dentro de casa. Uau. Vai ler a Bíblia. Aí eu lembro que eu liguei para minha prima, eu falei assim, Kelly, mas será que eu não vou criar uma rebeldia neles? Ela falou, não, agora você vai ter que crer no sobrenatural. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. É isso. E deu certo, gente. Eu indico isso para todo mundo. E eles são muito jovens também, né? E eu vejo eles apaixonados, vocês sempre juntinhos ali. Realmente, assim, a gente percebe, né, que é o agir do Espírito Santo, família linda. Obrigada. E agora eu quero falar também um pouquinho como que foi, Gabs, descobrir o amor pela moda. Ai, a moda é algo assim que eu nasci no meio da moda. Isso sempre esteve dentro de mim, né? Desde brincar com boneca e criar roupa. E quando eu era pequena, eu queria ganhar roupa. Tudo era roupa pra mim, assim. Eu lembro que a minha mãe sempre perguntavam porque elas achavam engraçado uma criança que só queria mexer com roupa. E minha família é dessa área também. Então, assim, pra mim foi algo que realmente tá no meu DNA, né? Então foi muito. É o seu dom. Exato. Não é? E aí, eu sempre trabalhei nessa área. Né, me formei nessa área e quando eu conheci Jesus eu entrei em choque. Eu falei assim, meu Deus, não tem como eu ficar na minha área e servir Jesus, não tem. Eu paralisei nas redes sociais, na verdade. Eu parei porque não fazia mais sentido tudo que eu estava fazendo, a maneira como eu comunicava a moda não condizia, sabe? Então, Deus não tá aqui. Teve essa revelação também de mudar. Tive. O conceito. Na verdade, eu queria fugir da moda no início. Eu falei, eu não conseguia encaixar Deus ali, né? E aí eu dei uma paralisada e até pensei em sair das redes sociais, mas Deus falou comigo, usa o que você tem. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou falar de Deus. E eu tentei começar, né? Conforme eu estava lendo, estudando também. E também tentei ir para a parte de... Eu gosto muito de editar vídeos por conta dos conteúdos que eu mesmo trabalho, né? Para tudo ser mais dinâmico, eu mesmo edito os meus vídeos. E tentei ir para essa área, mas não vai. Sabe quando fica um peso, fica uma dificuldade, o negócio não ia. E aí foi quando Deus foi falando no meu coração, que na verdade Ele estava me chamando para isso mesmo, para moda. Que Deus, através da moda, Deus ia alcançar o coração das mulheres. E eu fiquei muito surpresa, porque eu não queria acreditar quando eu estava ouvindo isso e vendo confirmações assim de Deus através de outras pessoas, que há muito tempo eu nem conversava, vinha e falava isso para mim. Eu falei, Deus, mas o Senhor me ama demais, porque é uma coisa que eu amo tanto. Como é que eu vou fazer isso? E aí Deus começou a trabalhar no meu coração, Deus começou a trazer revelações assim no meu coração. A maneira como eu li a Bíblia, os meus olhos estavam voltados para isso e eu comecei a enxergar Deus, na verdade, que Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive da primeira roupa, né? Sim. Então, falei, nossa, realmente, aí eu me sinto completa por entender algo que está dentro do meu DNA, algo que eu amo fazer e que eu consigo colocar Deus, porque, na verdade, a gente coloca Deus em todas as coisas, né? É aquela frase, floresça onde você está. É isso. Gabs, e eu vejo assim, que lindo, né? Porque hoje você consegue transmitir isso com uma clareza. E a gente vê que é o Espírito Santo, né? Amém. E é um assunto que às vezes fica tão bagunçado na mente da mulher que é cristã, né? Falar sobre modéstia, falar como se portar. Ainda hoje tá um pouco melhor, mas a gente sabe que por muito tempo foi muito tabu. Como eu devo me portar na igreja, como eu devo me portar no dia a dia. E você traz isso de uma forma tão dinâmica e tão clara, né? E as dicas de milhões, gente? As dicas da Gabs é de milhões. E eu já tenho esse negócio de estar todo dia ali, curtindo, vendo as dicas. Fica íntimo, né? É demais, a gente já se sente parte, assim, né? Mas eu gosto muito dessa interação, assim, com as seguidoras. É muito gostoso, né? A gente realmente cria uma intimidade, porque você tá todos os dias juntos, né? Conversando. É todos os dias pegando a diquinha. Todo dia tem uma dica, né, Gabi? Todos os dias. Todos os dias. Gente, falei pra vocês, eu acompanho todos os dias lá. E a dica de hoje já foi maravilhosa. A gente ama o look falado. Continue. Começou aí que eu comecei a acompanhar. E é incrível, assim. E vamos falar um pouquinho agora sobre o comportamento das mulheres cristãs, Gabs. Eu fui num workshop seu, que eu amei, que foi lá, inclusive, na igreja. E você dando todas as dicas também. Em breve, na nossa imersão, a Gabs vai estar lá,
ministrando esse workshop. Vai ser incrível. Verdade. Se preparem, mulheres, que em outubro tem imersão. Mulheres únicas. Ah, Nossa que legal! primeira imersão. Tô sabendo agora. Eu tô concordando. É novidade. Ai, que delícia. É novidade. Vamos ter aí para fechar a temporada, né, dos 3 meses, a primeira temporada que a gente está realizando agora. Vamos fechar aí com uma imersão para mulheres. Que delícia. Vai ser incrível. E claro que eu já tô fazendo convite pra Gabs. Me sinto honrada. Porque assim, eu aprendi demais. É tão lindo, né? É tão lindo quando tem o Espírito Santo aí junta com aquilo que a gente ama. E você transmite isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre a identidade da mulher, né? Como se portar, o que isso transferiu para sua vida também através do Espírito Santo, o que mudou. Certeza. Porque eu acho que assim, na minha caminhada cristã, eu acho que uma das primeiras coisas, eu me converti muito menina, com 15 anos. E eu falo que o Espírito Santo, ele vai tocando, ele vai fazendo, e às vezes a gente nem precisa de muito, né? O próprio Espírito Santo vai tirando o que precisa ser tirado, vai limpando o que precisa ser limpado, transformando as nossas vidas. E comigo foi assim. E eu lembro claramente que uma das primeiras coisas que o Senhor me chamou a atenção, assim, que o Espírito Santo me falou, é sobre as vestes, né? Sobre trocar as vestes. Eu sempre fui muito conservada, muito tímida. Hoje já não muito, viu, pessoal? Mas ainda tem um pouquinho. E sempre, mesmo muito jovem, né? Sem estar numa família cristã, eu sempre fui, assim, um pouco mais reservada, mais tímida. Mas uma das primeiras coisas que o Espírito Santo falou comigo foi a respeito da troca das vestes, né? De viver uma vida em santidade por completo. E com você, né? Você falou que você teve esse choque na moda, você teve que mudar também, entender, ou você sempre levou a moda aí já com modéstia, com estilo? Não, com certeza. Um padrão. Teve muita transformação na minha vida, assim, na minha maneira de vestir, no meu gosto, na minha maneira de me comportar também. Em relação a conteúdo, eu vi que existiam certos tipos de conteúdos que a gente acaba despertando inveja nas pessoas, sabe? E isso é uma coisa que eu aprendi também a controlar, até mesmo o conteúdo que eu consumo. Porque existem... a maneira como é feito esse conteúdo é para despertar, para te prender ali e você desejar aquilo, né? Então, é algo, assim, muito forte. E quando eu percebi aquilo, eu fiquei envergonhada comigo mesma. Eu falei, poxa, eu tô fazendo algo, fazendo outras pessoas pecarem. Em ter essa questão de desejar aquilo que eu tenho, não da parte da sensualidade, porque eu sempre falei com mulheres, mas também teve parte da sensualidade que, com certeza, eu vi a maneira como eu estava me vestindo, que aquilo não é adequado. Muitas vezes eu olho e falo, meu Deus, que vergonha. E ainda que eu sempre fui mais reservada em relação a outras pessoas, outros comportamentos. Eu sempre fui mais assim, mas eu vejo... Hoje eu falo, meu Deus, que vergonha, eu fazia isso. Nossa, eu usava uma blusa dessa, sabe? Sim. Então, com certeza, teve essa mudança, né? Quando o Espírito Santo entra. E não é algo assim... para eu ser cristã, eu vou ter que deixar disso, disso e disso. Porque esse é o problema de muitas pessoas. Porque elas acham que ela vai seguir uma regra, mas, na verdade, por dentro, ela não está tratada. E aí que entra a parte da identidade, né? De você ter essa conexão com Deus, que você só vai ter se você buscar conhecê-lo, que você vai aprender a amá-lo. E aí você vai entender quem você é, a filha amada que você é, o valor que você tem, e você vai entender aquilo que você é por dentro e você vai expor isso pelo lado de fora. Então, assim, não quer dizer que você não precisa ser sensual, que você não precisa ser feminina. É claro que tudo na medida e no momento muito adequado, certo, né? Porque a mulher foi feita para o homem, né? A mulher foi criada para o homem. Então, você, mulher casada, nós, mulheres casadas, nós temos um momento em que nós também temos que ter isso. E sem perder a feminilidade. A feminilidade precisa existir, porque o homem criou a mulher. E, assim, a gente vê que na sociedade, né, as pessoas, o comportamento, a moda como ela é imposta, ela vai transformando a vida das pessoas, ela vai transformando o pensamento das pessoas. Então, a moda ela é muito importante, porque a maneira como eu me visto, eu mostro quem eu sou, eu exponho aquilo que está dentro de mim,
mim, e muitas vezes as pessoas estão se vestindo de uma forma sem entender aquilo que ela só está replicando, e muda o nosso comportamento, a maneira como a gente se veste. Eu sempre falo que a academia começa na hora que a gente põe a roupa de academia. Você põe a roupa de academia, você já fica mais disposta. Você põe um pijama, você já fica assim mais... Você coloca uma roupa mais sensual, você vai se sentir mais empoderada. Então, a roupa, ela reflete a maneira como a gente se comporta também. Só que a gente precisa, primeiro, que entender, se vestir de forma intencional para que ela reflita aquilo que nós somos por dentro. E a gente só vai ser boas por dentro, né, se a gente tiver um relacionamento com Deus. A gente entender aquilo que nós somos. E depois vem as partes da consultoria, no caso, né, que você entendeu o seu formato de corpo, né, tudo isso é mais uma lapidação, mas o mais importante é a gente se conhecer, conhecer Deus, se conhecer e aplicar isso através das nossas vestimentas, porque na própria palavra de Deus a gente vê o quanto as roupas são importantes. Toda vez que aparece roupa, ela traz uma comunicação, ela traz um significado daquilo que está por dentro, né? Os vestes de justiça. É muito forte, exatamente, né? É muito lindo. As roupas que eles devem usar para mostrar que eles estão tristes, né? A roupa dos sacerdotes, tudo com muito detalhe. E Deus deu muita importância para isso. Muito. Porque ela comunica. E a gente não pode perder isso, né? Na verdade, o que a gente tem vivido é comunicado aquilo que o mundo tem imposto. É isso. Né? Sim, a gente se apega muito a essas coisas, né? E é muito forte que você falou a respeito de que a gente precisa estar bem dentro. Eu sempre falo sobre isso. Não tem como a gente estar bem só externamente, né? A gente precisa tratar dentro para refletir de dentro para fora. Exato. Né? E isso quem faz é o Espírito Santo. Com certeza. Então, assim, por mais que eu veja, assim, que eu era bem jovenzinha e não tinha esse conhecimento e já me privava, né? O Espírito Santo algumas coisas foi tirando. E é gradual, né? Vai acontecendo. Exato. A gente não precisa forçar. O Espírito Exato. Santo, ele é perfeito para vir nos limpar. Só basta a gente permitir. Mas também esse posicionamento, eu preciso me posicionar, eu preciso ver como que tá o meu eu por dentro, como eu estou. E o que eu estou refletindo é muito forte. E eu acredito que isso tem muito a ver com posicionamento de imagem, como identidade também, né? Com certeza. Qual é a sua identidade, o que você tem transmitido, né? E às vezes a gente tem tanto por dentro, mas o nosso externo também, às vezes, tá desalinhado. Tá gritando, né? Tem essa possibilidade também, né? Com certeza, com certeza. E isso, infelizmente, acontece muito dentro da igreja. Mas até mesmo por conta desses padrões que são impostos, né? Tanto o mundo tem padrões distorcidos, que acaba mudando o comportamento das pessoas, como existem padrões que são colocados, por exemplo, de moda evangélica, né? Sim. A gente vê até em igrejas muito mais tradicionais, né? A gente vê roupas assim, Eu vejo hoje na conceito internet totalmente bagunçado, Exato. né, Achar que só porque é saia longa resolveu. Não, mas uma saia longa tão justa, marcando, né? Então, assim, existe sim, você está bem por dentro e uma bagunça do lado de fora, né? Mas com certeza não, às vezes não tanta bagunça, né? Porque o Espírito Santo, ele vai conduzindo, né? Ele vai mostrando, é algo que vai natural. E você acha ainda que existe muito preconceito? Porque a palavra vai falar também, né? Que tudo há um tempo determinado, né? O Senhor, ele vem, ele faz. Mas que também lá vai falar sobre... Na hora que a gente pega de moda, você falando, eu lembrei muito das pedras, das cores do templo. E a gente é templo do Espírito Santo. Você acha ainda que falta informação? Falta a gente falar mais a respeito disso? Por exemplo, em ministérios de mulheres, você acha que falta essa informação? De moda? De moda. Sim, com certeza. Falta, sim. Eu acho que o fato de muito tempo as pessoas terem achado que a moda, ela não tem nada a ver, que não tem que participar, que é uma vaidade, acabou deixando o mundo entrar na igreja, né? E trazer essa confusão na cabeça das pessoas, delas não saberem escolher e às vezes até mesmo estar se abastecendo de uma moda que se diz evangélica, mas que não tem nada a ver com a identidade, aquilo que Deus chamou você
para fazer. Como também, para você ser, né? Como também existe o extremo das pessoas acharem, eu não preciso me cuidar, porque isso é vaidade. E isso também interfere, como eu falei, interfere na nossa maneira, no nosso comportamento. Então, isso pode trazer problema para um relacionamento, né? A gente tem que pensar que nós somos seres, assim, nós temos, né, o espiritual, mas nós vivemos nesse mundo, então a gente tem que saber como equilibrar tudo isso. Eu acredito que esse seja o maior desafio do cristão, né? A gente equilibrar todas as coisas. E a intenção é sempre a gente não ferir o coração de Deus, sempre agradar a Deus. Então, existe um equilíbrio. Então, existe esse perigo, né? Da mulher achar que ela é vaidade e não se cuidar. E também, ou a pessoa acabar se vestindo de forma tão... Que ela não consegue mostrar a feminilidade dela também, né? Feliz consigo mesma, né? Exato. E aí força, né? Passar uma identidade que às vezes não faz parte daquilo que ela é. Exatamente. Né? A palavra também vai falar que a gente perece por falta de conhecimento. E eu acho que a moda também entra nisso, né? Com certeza. Porque muitas vezes a gente... Hoje eu até comentei isso nos meus stories. Que às vezes a gente vê uma roupa, a gente acha bonita, você vai lá e usa a roupa, e a roupa não vai ficar a mesma coisa em você. Então, você se autoconhecer, tanto você conhecer a sua identidade, para você colocar, saber o que é que você quer comunicar. Você quer comunicar que você é uma pessoa que entende de moda, que você é uma pessoa séria, que você é uma pessoa aberta. Tudo isso você começa a conectar com as roupas, com os acessórios que você usa. E também você conhecer o seu corpo, o formato do seu corpo. E aí você começa a entender as modelagens, saber que aquilo não vai ficar legal, ou aquilo não vai, na verdade, trazer a comunicação que eu desejo, vai trazer a aparência que eu desejo. Então, quando a gente tem esses conhecimentos, esses pequenos conhecimentos, eles fazem uma grande diferença. Né? O comprimento certo, que não vai te achatar, tudo isso. E é um conhecimento tão gostoso, é tão, assim, libertador, porque você não fica preso em moda, né? Você usa apenas a moda, o que tem disponível nas lojas, para abastecer aquilo que você precisa. Então, se tá usando saia midi e não tá, você sabe o que é o seu estilo. E você sabe qual é o comprimento adequado para você, né? Então, realmente, o conhecimento... não fica aí também presa a um biotipo, né? Exato. A moda é para todas, né? Com Às certeza. Vezes, também tem esse negócio, esse tabu que moda é só pra gente bonita e mulher padronizada. Tem muito disso também, né? No nosso meio. E não é. O estilo, né? Se entender, se autoconhecer. Com certeza. Autocuidado é pra todas, independente, né, da cor, independente da cor do cabelo, independente do biotipo, né? Pra todas as mulheres. Com certeza. É só conhecer a parte, um pouquinho, você entender e saber aquilo que você quer mostrar. Eu não tenho cintura, eu quero um pouco mais de cintura. Então, você sabe qual é o corte que você precisa, qual é o acessório que você precisa, qual é a modelagem que é mais adequada pra você, o tecido, né, que vai criar aquela silhueta que você deseja. Hoje em dia a gente tem assim tantas coisas à disposição que a gente consegue realmente se vestir de uma maneira que a gente fique satisfeito, né? Que isso é importante, nós estarmos satisfeitas com aquilo que a gente vê no espelho. E a diquinha básica, né? Olhar no espelho, o Espírito Santo posso ir? Com certeza. A pastora Lari fala isso, que ela sempre pergunta, Espírito Santo, tá tudo certo? Essa roupa tá aprovada? Aí, com toque de moda, uma consultoria da Gabs. A Gabs também faz esse tipo de trabalho, né? Com certeza. Juntamente aí com a colometria que a gente precisa fazer também para saber os tons, né? Exato, faz diferença também, né? A gente acha que não, mas realmente as cores certas, elas ajudam a valorizar. Mas também não é algo que muitas mulheres fazem e elas acabam ficando presas nas cartelas. Né? Eu mesmo tenho uma cartela que eu não posso, na minha cartela diz que eu não posso usar branco nem preto. Gente, o que eu mais uso é branco e preto. E fica lindo. Então, não é assim, a gente não pode se prender, mas faz diferença você entender o batom que é mais adequado para você. E às vezes quando você quer, né, iluminar mais, você sabe qual é o melhor tom, então faz diferença. O cabelo, né, deixa você mais jovem, faz diferença com certeza. Só que a gente não pode ficar preso. Limitado também, né? Tem que usar a criatividade. Exato. Moda também é sobre isso, né, Gabs? Com certeza. E também eu sei que rolou um bazar, Gabs. É verdade. Maravilhoso. Tem previsão pro próximo? Eu quero fazer agora
antes de dezembro. Eu não sei se setembro, outubro. Eu faço esse bazar desde que eu comecei meu Instagram, em 2016. Olha, a história, não sei se dá tempo de contar, mas a história do bazar é muito engraçado. Porque eu nem tinha Instagram, e aí meu marido falou, vamos embora para os Estados Unidos, vamos embora. Eu falei, mas o que eu vou fazer com tudo isso? Eu vou vender. Comecei a vender, e aí um foi falando pro outro. Eu só sei que a gente vendeu até pra Duartina. Uau. Era roupa que não acabava mais. É uma oportunidade incrível, né? Tinha até móvel. Daí, do dia que chegou lá num negócio do meu marido, ele, não, calma, não precisa vender, porque eu acho... Eu falei, como assim? Eu vendi tudo? Como assim? Não precisa. E a partir desse momento, eu fiquei super desprendida das coisas. Foi tão bom pra mim. Eu falei, poxa, eu não preciso de tanta coisa. E foi que daí eu tive meu Instagram... aí, trabalhando com moda, o volume de peças também sempre foi muito grande. Daí eu falei, vou fazer um bazar, porque é uma maneira para eu conhecer minhas seguidoras também, né? Legal. E aí foi que... Oportunidade aí para Bauru e região e para o mundo, fiz né, bastante. Gabi? Agora o que eu faço? Quando eu viajo, eu sempre trago coisas assim que geralmente... Muito legal eu vou também. Eu gosto muito de visitar brechós fora do país, principalmente quando eu vou para a Europa. Agora, em setembro, provavelmente eu vou estar em Paris. Vou visitar o brechó, porque lá é onde está o luxo, né? Então, a gente pega peças vintage mesmo. Então, eu sempre trago coisas diferentes no bazar. E essa gente, quando vê eu fazendo bazar, fala, você compra peça? Não, eu não compro. São peças minhas, no máximo é quando é minha prima, é da minha família, são peças nossas, assim. Uau! E eu prezo muito pela qualidade, aquilo que eu trago, às vezes tem coisas novas, né? E foi muito legal esse bazar, foi muito bom mesmo. Então, talvez tenha em setembro. Então, aguardem, mulherada, que vai ter mais bazar e para todas aproveitar. Foi incrível, com certeza. E a gente dá umas consultoria gratuita lá. Uau! Aí, ó, gente, como completo, né, Gabs? Com certeza. E, Gabs, pra gente finalizar, eu queria que você desse dicas. 3 dicas pras mulheres. Nossa, me pegou de surpresa. Comportamento, modéstia. Pode ser 3 dicas, assim, que é infalível. E a primeira dica... uma mulher ficar linda. A primeira dica, sem dúvida, é ter o seu momento com Deus. Isso, eu não abro mão disso, gente. Eu sou tão feliz. Vocês não têm ideia do como é bom a gente ler a palavra e aquilo alimentar você para o seu dia. Não quer dizer que todos os dias a gente quer isso, mas assim, seja persistente e faça isso. Busca, né? Constante, exatamente. E procura uma Bíblia que tenha uma leitura fácil e leia todos os dias pelo menos um capítulo. Então, essa é a minha dica número 1, porque isso vai... Deixa toda mulher bonita, né? Com certeza. Vai fazer bem pra curtis, vai fazer bem pra tudo. Vai estar alinhado ali na hora de escolher o look. A segunda dica, o mínimo passar um protetor solar. Sempre cuidar da pele, eu acho isso muito... Skincare. Inclusive, né, temos dicas de skincare, UpBee, da pastora. É verdade! Inclusive, eu tô usando um produto deles maravilhoso. Então, indico. Eu também. Sabonete, eu acho que o mínimo... não tenho paciência para skincare. O mínimo é um sabonete adequado para o rosto, porque o rosto não pode passar sabonete do corpo. E protetor solar é o mínimo. E eu vou colocar aqui junto já um delineador. Eu acho que passa pelo menos um delineador, um batonzinho, né? Já acrescento um batonzinho. Eu acho que isso é muito importante, porque tudo isso vai deixando... a gente vai criando esse momento também que você aprende a se amar, se conhecer. E não precisa ficar dependendo sempre de outras pessoas, né? Você ter esse básico, assim, você saber fazer. Tem uma amiga que sempre falava assim, eu não sei fazer delineado. Eu falei assim, acorda, vai fazer delineado, vai ficar em casa, faz delineado. Se você deixar para fazer no dia da festa, vai sair tudo torto. Então, acorda e vai fazer um delineado depois de ler a Bíblia e limpar o rosto. E a terceira dica é se vestir de acordo com o seu compromisso do dia, para que você esteja adequada, para que você se sinta bem, para que você consiga sustentar ali o que você precisa fazer, estando bonita, nem que seja para ficar em casa, porque a nossa família, ela merece o nosso melhor, né? Os nossos filhos, nossos maridos, assim, nosso marido, né? Um marido para cada um. Por favor. Eles merecem o melhor, né? A gente não tem que estar bonita só quando a gente vai sair de casa. Assim, não que não dá pra ficar de pijama, mas sempre alinhado. Eu acho que isso começa fazendo bem pra nós. E quando nós estamos bem, a família toda fica bem, não é? É isso. Filhos felizes, marido
feliz. Esse é o encantamento da casa, né? Com a certeza. Mulher é a beleza. Gabs, muito obrigada. Agora eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Gente, tem uma galera maravilhosa aí com a gente já nesse projeto, né, do podcast das Mulheres Únicas. Eu quero falar da minha amiga Ingrid, lá do Rio de Janeiro, que trouxe todos os mimos, mandou pra mim todos os mimos aqui pro podcast Mulheres Únicas, para as nossas convidadas. Ai, então, que delícia. Ela tá mandando aí todos os mimos, vocês vão acompanhar na rede social, é a Embor. Gratidão por entender o propósito do podcast Mulheres Únicas. Brazuca Lanches também para vocês. O melhor lanche da cidade. Denis veio com tudo. Super confio e indico também. E, gente, vou confessar uma coisa para vocês aqui, pra Gabs e pra vocês. Eu sou meio chata pra comida. Então, só indico quem é bom mesmo. Também temos a Clínica Esbelt, com a doutora Karine, fisioterapeuta, esteticista maravilhosa, que tem cuidado da minha pele nesse processo aí, né? Agora do novo projeto, do podcast. Então, ela que tem cuidado de mim e faz tudo essa mulher. Tudo o que você precisa, tá? Se precisa emagrecer, precisa cuidar da pele, maravilhosa, viu, Gabi? Bom saber. Clínica Esbelt pra vocês. Também tem a Linha Bela, lá de São Carlos, que é também nossos parceiros de mesa aposta. Uma coisa mais linda que a outra, com crochê, com tecidos. Eles são maravilhosos. Moda pra casa. Pra casa, é a moda pra casa. Também temos o Cadu, meu fotógrafo maravilhoso, que também está comigo nesse projeto. Então, gratidão a todos os patrocinadores. Gratidão, Gabs. Eu que agradeço você é pelo muito convite. especial. Obrigada pela sua Obrigada. luz, pelo seu sim, por tudo que você carrega. Que o Senhor continue te usando mais Amém. e mais. Você e conte também. comigo até os céus. Tamo juntas. Obrigada, você também conte comigo. Obrigada pelo convite. Gratidão, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau.